consolidar essa relação com o Brasil. Como a mídia na China, como os jornais, como as rádios, televisões, como a mídia chinesa está tratando essa chegada do Lula? Qual é a expectativa, principalmente em relação aos acordos econômicos? Você falou sobre a questão do banco, que a presidente Dilma assumirá agora, haverá uma cerimônia daqui a pouco, pelo que você me falou aí nos bastidores, em Xangai, que tem uma significativa, vamos dizer, parte também política em relação a essa nomeação. Afinal, gostemos ou não, tenhamos críticas ou não, é uma ex-presidente da República que está assumindo um papel em um banco que coordena, do ponto de vista econômico, o desenvolvimento dessa relação entre os países dos BRICS. Como é que eles estão vendo? E aí, se a gente pudesse, Renato, vamos entrar um pouco também nos campos que são prioritários para os chineses em relação aos acordos. Ferrovias, hidrovias, comunicações, fertilizantes, enfim, todo esse mercado brasileiro do agronegócio. Qual é a prioridade, ao seu ver, para os chineses e como a mídia chinesa está vendo essa chegada do presidente Lula? Rogério, eu acho que, para analisar o que está sendo essa visita do lado chinês, a primeira coisa é um símbolo de alegria para os chineses. Os chineses têm uma relação com o Brasil, têm uma boa referência, e essa referência é de um país irmão, um país que está sempre construindo essa nova ordem multipolar, né? E aqui na China está sendo feita com alegria, está sendo muito celebrado pela mídia e pela população. Como você mesmo disse, eu estava em Pequim ainda ontem, e nesse deslocamento de trem eu percebi, as pessoas me paravam no trem, quando conversam, me procuram saber de que país eu sou, e falando que era o Brasil, todo mundo sabia da visita do Lula, todo mundo, assim, da pessoa mais simples, a pessoa mais, assim, atenta, sabe o que está acontecendo, está sendo muito bem informado, e a informação é de que está vindo grandes acordos, esses acordos são realmente para dar um encaminhamento, né? A China está buscando, e aí entra dentro da sua análise também, né, essa questão dos conflitos, o Xi vem avisando muito do risco dos conflitos globais, o quanto o mundo está tão agressivo como nunca teve antes. Então, a ideia dos chineses é justamente achar caminhos, pautas, para poder justamente fazer o mundo deslanchar. Então, quando você me pergunta qual seria a grande pauta nesse momento, acho que do lado chinês, uma das grandes pautas esperadas é a entrada do Brasil no Belt and Road, na iniciativa do Cinturão e Rota. Porque esse espaço é um espaço onde você tem um banco que já financia infraestrutura mais do que o Banco Mundial, 20% a mais, já está assim a todo vapor. A relação dentro do Belt and Road, né, desse cinturão em rota, é de suporte, é de apoio na construção de infraestrutura. Então, todos os países que estão nessa dinâmica proposta pela China é para se estabelecer uma melhoria na infraestrutura, e é algo que o Brasil está procurando. Então, não entrar nesse diálogo é um certo equívoco do meu ponto de vista. Eu vejo muito alguns dos setores da diplomacia brasileira falando: isso é besteira, a gente já tem a COSBAN, já tem outros espaços, isso não precisa, a gente já tem muita prioridade. Não, isso está errado. É preciso entrar no Belt and Road, porque é ali que vai fazer discussão de melhoria de infraestrutura, não só do Brasil, mas de muitos países do mundo, para melhorar essa interconectividade de mercado. Uma das pautas que a China está lutando é justamente para manter a globalização, para manter as trocas comerciais fluindo. Então, o Belt and Road tem esse papel. Outras iniciativas que a China está tentando também avançar é essa questão da ecocivilização. Então, a China tem trabalhado com uma série de tecnologias. O mercado verde vai ali do crédito de carbono, a tecnologias para redução de emissão de carbono e avanço na produção agrícola também. Então, isso são trocas que o Brasil e a China estão sinalizaram, já estruturaram. Então, quando você para pensar que nessa comitiva está o Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, a Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, o Carlos Fávaro, né, que já veio uma semana, a semana que estava marcada a visita do Lula, ele chegou uma semana antes para fazer acordos. Então, assim, o que nós temos de recorde ano passado de troca comercial na área agrícola, esse ano provavelmente vai ser superado pelo Brasil, nessa relação Brasil-China. E lembrando que a nossa balança comercial é favorável para o lado brasileiro. Então vem também a Luciana Santos, que é nossa... Vem para fazer trocas e fechar acordos. O acordo, o CERBS. O CERBS, que é o CIBERS, eu sempre falo isso, que na hora de ler as siglas tem que... O CIBERS, né? O CIBERS, que é aquela troca, uma relação que o Brasil tem com a China já de quase 40 anos, de troca de tecnologia espacial.
Isso está sendo reafirmado. Isso venceu ano passado, esse ano está reafirmando acordo novamente, então está avançando nessa direção. Então, quando você vê também o Alexandre Silveira, que é aquele nosso ministro da Minas e Energia, que vem para justamente fechar acordos na direção de como melhorar essa troca. Nós vendemos commodities, isso é um lado fraco, e aí você vê também muito o Paulo Teixeira, que é o desenvolvimento agrário, trabalhando já na questão da agricultura familiar, vai ter muito acordo nesse sentido, para melhorar a produção brasileira na agricultura familiar, lembrando que 70% da nossa produção alimenta o país, né? Então, das pequenas produções, a gente está falando daquele sitiante, aquela pessoa, aquela família, o MST e outros grupos que acabam, sabe, trabalhando na produção para alimentar o brasileiro, o que está na mesa do brasileiro. Então, tem acordos nessa direção também. Renato, sim. Desculpa, deixa eu só fazer uma interrupção, porque você falou na questão da balança comercial. Tem uma pergunta do Bernardo Brito que eu acho que é pertinente, que tem muito a ver com essa questão da balança comercial e sob o ponto de vista dos financiamentos chineses, né? Ele faz a seguinte questão, ele diz o seguinte: as condições dos financiamentos chineses permanecerão vantajosas ou tem ficado mais caro? Pergunta do Bernardo Brito, nosso amigo do Ceará, que está aqui nos acompanhando e sempre nos prestigiando. Então, a pergunta dele é se a infraestrutura que a China está financiando vai ficar mais cara ou mais barata, é isso? Não, se as condições do financiamento, porque os chineses têm financiado muita coisa em relação aos seus negócios no exterior. Rodovias, hidrovias, telecomunicações, essas condições de financiamento. Eu creio que ele faça a pergunta, depois ele pode nos esclarecer, sob o ponto de vista do custo do dinheiro. Sim, é muito boa pergunta, porque isso calha com o que o Brasil fechou com a China recentemente também. Alguns meses atrás, o Brasil firmou um acordo com a China, onde a troca comercial já não vai ser mais paga em dólar. E a gente tem que lembrar que nós, desde o Bretton Woods, vivemos uma certa tirania do dólar. Qualquer troca comercial internacional depende do SWIFT, depende de você ter uma reserva de dólar para poder travar essa troca. E agora o Brasil e China fechou um acordo que não. O acordo é direto renminbi, dinheiro chinês, e o real. Então isso tende a evitar esses custos extras, essas taxas de juros que acabam sendo centralizadas pelos Estados Unidos. Então, essa arma que é o dólar frente ao mundo, essa questão das sanções, ou esse controle, essa forma que os Estados Unidos sempre projetam a sua crise econômica para o mundo, vai ser controlada. Essa relação bilateral vai ter mais força. Da mesma forma, a China fechou isso com a Rússia, fechou isso com a Arábia Saudita. Então, existem uma série de países que já estão nesse acordo com a China. Então, isso vai dar uma estabilidade maior para as trocas comerciais e para a relação entre países. Então, você vai ter uma dependência maior nas suas condições, não tanto no que está acontecendo num país irmão, um país maior que tem uma economia mais forte. A Laurita está perguntando... Pode concluir, desculpa. Para concluir, eu ia falar, é interessante trazer essa discussão mesmo, porque a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento ainda de crise econômica muito séria. E é uma crise que hoje nos Estados Unidos se manifesta justamente no setor da inovação. A gente lembra dessa crise que estourou ali, essa falência que estourou dentro do Silicon Valley, que é a grande área de influência que dá um forte poder dos Estados Unidos frente ao mundo. Então, isso é um sinal claro de que o sistema econômico americano e toda a sua dinâmica econômica está chacoalhando, está balançando. E isso tende sempre a gerar conflitos, né? Os Estados Unidos não vai... a gente sabe como funciona a economia ali, é uma economia que sempre se reaquece com base em conflitos. Então, a questão agora é achar caminhos de mercado para justamente acalmar o mundo e evitar que esses conflitos venham, né? Então, esse boom da inovação... vai ser difícil, e a gente sabe que vai ser difícil, né, Renato? Uma vez que os Estados Unidos, naturalmente, perdendo áreas de influência, existe uma disputa evidente entre os Estados Unidos e a China por áreas de influência, por áreas eu diria, de negócio, de um modo geral, né? Desde as telecomunicações até o aspecto aí da condição do financiamento de infraestrutura. Hoje eu vi uma notícia muito importante aqui, falando sobre a ligação entre Antofagasta e o Porto de Paranaguá. Isso aí é um negócio bastante interessante se a gente pensar em relação ao comércio com a Ásia, porque é aquela tão sonhada e almejada, né, eficaz ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Isso eu estou falando em relação ao Brasil.